Nós estamos numa série com o tema Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia chama Gênesis e o segundo livro da Bíblia chama Êxodo. E nós estamos caminhando capítulo por capítulo, página por página, sem pressa, vendo algumas coisas tão bonitas desse livro. Já fizemos 6 pregações aqui nos domingos. A primeira pregação, o tema foi Moisés. Depois o tema foi as pragas, o Mar Vermelho, deserto, conselho de Jetro, Monte Sinai. E hoje, a 7ª pregação da série Êxodo, os 10 mandamentos. Quem estava na pregação do Monte Sinai, nós vimos que o povo chega no monte e Moisés sobe o monte. Hoje, se você for lá no Monte Sinai, é um lugar de visitação, de peregrinação. A caminhada do pé ao monte é 2 horas de caminhada, 2h30. E lá Moisés, lá em cima do monte, Moisés recebeu essas palavras de Deus. Êxodo capítulo 20. E essas palavras são muito importantes até hoje. Ela é a base do Antigo Testamento, das leis. E ainda hoje ela é uma referência na área jurídica, no direito, das primeiras relações sociais, do respeito ao próximo. E você deve saber de cor também já esses 10 mandamentos. E nós vamos falar sobre cada um. Então a pregação hoje vai ter 10 pontos e nós encerramos. Vou falar sobre cada mandamento e aí nós já vamos finalizar a pregação. E o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Quando nós lembramos do livro de Êxodo, nós lembramos que o povo estava lá no Egito. Eu falei ali, Moisés, as pragas, o faraó, e eles saíram do Egito ao deserto. E no Egito, o Egito era um povo politeísta. O Egito tinha vários deuses. Tinha o Deus Sol, Deus Lua, Deus Vaca, Deus da agricultura, Deus da chuva. Havia Deus para todo gosto, todo tipo. Então aquele povo que ficou ali no Egito tantos anos, eles precisavam abandonar aquela idolatria, aquele politeísmo, e se pegar somente no Deus de Israel. E o primeiro mandamento então é muito claro: não tenha outros deuses diante de mim. Tenho certeza que aqui ninguém adora Deus Sol, ninguém adora Deus Lua, ninguém adora Deus Vaca, mas nós temos outros possíveis candidatos ao trono do nosso coração. Então cada mandamento eu já vou aplicando aqui para a nossa vida prática. Já vamos fazer diferente a pregação, já vamos aplicando e no final só fazemos a conclusão. Quais são os possíveis candidatos a deuses hoje em dia? Eu vou falar de alguns. Talvez você se identifique com alguns desses e repense a sua relação com essas coisas, objetos. O primeiro candidato que eu quero falar aqui é o dinheiro. O dinheiro, esses dias eu assisti um vídeo no Instagram, uma pessoa me mandou, é um Reels, e no Reels achei bem interessante o vídeo. Uma pessoa perguntava na rua: você prefere 5 bilhões na sua conta ou 5 minutos face a face com Deus? Primeira pessoa respondeu: 5 milhões na minha conta. Segunda pessoa: você prefere 5 milhões na minha conta, 5 minutos face a face com Deus? 5 milhões na minha conta. E foi perguntando, entrevistando na rua, e todos foram dizendo
5 milhões na minha conta. O vídeo mostra para nós que talvez, se tivesse perguntado assim, você prefere 5 minutos com Deus ou 5 minutos com o diabo? As pessoas diriam o quê? Com Deus. Então, o maior inimigo de Deus não é o diabo, o maior inimigo de Deus é o dinheiro. Pelo dinheiro, as pessoas matam, morrem, traem, não dormem, trabalham loucamente, esquecem de si, esquecem da família. Pelo dinheiro, pessoas fazem loucuras. Então, um possível candidato moderno ao nosso coração é o dinheiro. Mas podemos falar de outras coisas. Podemos falar também dos filhos. Tem pessoas que é um cuidado com o filho que chega a beirar o exagero. É um apego com os filhos. Ai, se alguém olha feio para os filhos. Ai, se um professor chama a atenção do seu filho. Ai, se um parente fala algo para o seu filhinho. E o filho então fica naquela redoma de vidro, onde você está idolatrando aquele filho, e sendo que o filho não é seu, os nossos filhos são de Deus. Ele deu, Ele nos emprestou, e um dia nós vamos devolver. Então a gente tem que entender que nada compete com Deus. Deus está acima de tudo. Até isso é bom, porque se você tiver um apego tão grande com seu filho, se porventura acontece uma tragédia com seu filho, como já nós vemos nos noticiários, uma morte precoce, uma doença, a pessoa morre junto com o filho, porque há uma simbiose, que ela nem sabe quem é ela, quem é o filho. Isso não é saudável. Deus nos deu os filhos, e um dia os filhos vão sair de casa, e um dia os filhos vão embora, e a nossa vida continua, e Deus continua como dono do nosso coração. Cantamos uma música aqui hoje: único, tu és o único, incomparável és na minha vida. A gente canta, né? A gente canta, mas será que a gente pratica? Né? Não há nenhum outro que compete a glória de Deus, a música diz. Não há nenhum outro, é só o Senhor. Mas será que na prática é isso? Um outro possível candidato para alguns, o time de futebol. O time de futebol, meu Deus, a pessoa pega um ônibus aqui, vai lá na Argentina assistir a Libertadores, vai lá no Uruguai. É um amor, briga. Se tiver briga, entra no meio, bate, apanha. Existe esse tipo de coisa, é uma idolatria, é uma paixão. Aí essas pessoas falam assim: você vai na igreja todo domingo, você é um crente fanático. Meu amigo, esse cara sai lá da cadeira e vai lá no Uruguai assistir o time dele. Quem que é mais fanático? O crente que vai na igreja ou ele que vai lá no Uruguai assistir na Argentina o seu time? Então, o que muda só é o lugar do coração. Para nós, nosso coração é Deus. A gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vai na célula. Nós somos fanáticos mesmo por Deus. Deus é o centro da nossa vida. Mas para outros, eles acham que ser crente é fanatismo, porque fica lendo a Bíblia, porque fica orando todo dia, porque fica ouvindo louvores. Mas alguém tem que estar no coração. Ou é Deus, ou é o futebol, ou é os filhos, ou é o dinheiro. Alguma coisa ocupa. Melhor que seja Deus. Ele é o digno de estar ali no nosso coração. Para encerrar, posso falar também do carro, como um possível candidato. Tem gente, meu Deus, o carro é meu carro, minha vida, né? Uma vez eu estava na porta da igreja,
Eu observei a cena. Aí uma pessoa parou o carro na porta da igreja. Aí aquela mania que a gente tem, né? Um irmão encostar assim no carro para conversar. O irmão acionou o alarme. Ou seja, não encosta no carro. É uma idolatria, uma paixão nesse carro. Se tiver um arranhãozinho, se tiver um negocinho, não encosta, não suja. Né? E coloca assim num lugar de pedestal. E adora, idolatra esse veículo. Coloca toda a sua esperança nesse veículo, sua paixão nesse veículo. Então veja que nossa preocupação hoje não é mais com Deus Sol, com Deus Lua, nossa preocupação não é com Deus Vaca, nossa preocupação com os nossos possíveis candidatos a deuses modernos. E eu só falei de alguns, né? Poderíamos falar de tantas coisas que às vezes está em primeiro lugar no nosso coração. Deus quer exclusividade. O segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Como eu estava dizendo, lá no Egito tinha muitos deuses. Eles queriam, porque o ser humano, ele precisa fazer as coisas palpáveis. Então vamos fazer aqui um símbolo do Deus Sol, vamos fazer aqui uma imagem da Deus Lua, vamos fazer aqui uma imagem da Deus Vaca. Então eles tinham o ser humano tem essa necessidade de materializar a sua fé. Você já viu na televisão, às vezes até na igreja evangélica hoje, né? Que acaba sendo até um retorno ao paganismo. Coloca um copo de água em cima do seu televisor, né? Materializar. Pegue aqui a toalhinha do apóstolo, leve para casa o travesseiro do apóstolo. Materializar a fé. Mas não, a fé não dá para ser materializada. Nós lidamos com Deus invisível. Então, aquele povo lá, eles tinham que aprender. Lembra da passagem? Vai vir a passagem um pouco à frente. Depois talvez eu vou pregar sobre isso, que foi o bezerro de ouro. Moisés demorava para descer do monte. Eles falaram para Arão: faça um Deus que nos guie. E eles fizeram o bezerro de ouro. E eles adoravam esse bezerro. Nosso povo de Israel, nossos irmãos de fé, adoraram o bezerro de ouro. Nós protestantes, evangélicos chamado, quando você vai numa igreja evangélica como a nossa, você não vê imagens, você não vê símbolos, porque nós cremos que não devemos fazer imagens. Está no mandamento, é muito claro. Nós somos um país que tem uma cultura que veio lá dos portugueses. Isso vai passando de geração em geração, de vô para pai, para filho. Às vezes não é só uma questão de entendimento bíblico, parece que é uma questão que já vem passando por tantas gerações que a gente vai repetindo. E a gente romper, parece, essa prática, nós estamos ferindo a nossa família. Mas o texto fala: eu amaldiçoo até a terceira geração, eu abençoo e tenho misericórdia até a terceira e quarta geração. Ou seja, tem que romper essa prática. Não pode ficar passando de geração em geração a prática de fazer imagens de escultura. Alguém tem que romper. Deus quer misericórdia, o texto diz, Ele quer dar a misericórdia. Não adore essas coisas, não preste culto, diz a Bíblia. Então nós não adoramos nem apóstolo, nem pastor. Tem uma passagem na Bíblia que quando chegou pessoas diante de Paulo, elas se prostraram diante de Paulo. Paulo disse: levante-se, eu sou homem como você.
Imagine que você tem um grande pregador aqui, você gosta muito do Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, sei lá quem, chega diante do Hernandes Dias Lopes: ô Hernandes, levante-se, sou homem como você, não é apóstolo, não é padre, não é pastor, não é santo, não é santa, nada está no lugar para ser adorado, não coloque nada no lugar de Deus. O texto é claro, está na tela, só você ler. Deus quer exclusividade. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eles tinham cuidado com o nome de Deus, eles não escreviam, eles faziam tetagrama, era um cuidado. O nome de Deus tem que ser respeitado, não tome esse nome em brincadeira. Quando você assiste uma série em inglês, não sei se você já observou, eles falam assim, my gosh, eles não falam my God, eles falam my gosh. Por que my gosh? É uma forma de não usar o Deus em vão. Então, se você observar, quando você assistir um vídeo em inglês, observa, sempre aparece essa é meio que é comum, eles falam isso, my gosh, tipo uma frase, uma expressão, meu Deus, my gosh. Mas eles não falam God, eles falam gosh, porque eles entendem que é um país protestante, um país que tem a Bíblia também na sua formação, Estados Unidos, eles entendem que não devemos tomar o nome de Deus em vão. E aí vai passando de pai para filho, e eles não falam, essas novas gerações não falam my God, eles falam my gosh. Por quê? Porque a gente não pode ficar falando o nome de Deus em vão. Ah, pastor, mas como assim que falam o nome de Deus em vão? Já viu aquelas pessoas que ficam querendo jurar por Deus? Ah, eu juro por Deus. O que é jurar por Deus? Ou seja, você já falou várias vezes, não cumpriu a sua palavra, agora você está jurando por Deus? E se você não cumprir mais uma vez? Não use essas expressões, jurar por Deus. Tome cuidado, porque Deus, o nome dele é santo, o nome dele é puro. Outra coisa também, quando as pessoas, você vê um ladrão, um ladrão faz um assalto, falei aqui esses dias, o ladrão faz um assalto, o ladrão pula o muro, cai a ribanceira, passa embaixo da cerca e fala assim, graças a Deus fugi da polícia, acabou de matar um, graças a Deus. Então essas coisas que a gente vê que vai perdendo a seriedade do nome de Deus. Outra coisa que a gente vê, as profecias. Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, as revelações profetadas, não é nem profecia, é profetada. Esses dias me perguntaram assim, pastor, o que você acha do profeta Miguel? Né? O que você acha do profeta Miguel? Como que é a frase em inglês que ele fala? The king, the power, tá tomado, né? Os memes, né? The king, the power. O que você acha do pastor, né, do profeta Miguel? Gente, eu sou pastor há 20 anos já, aqui nessa igreja há 13 anos. Eu pergunto para vocês, algum de vocês aqui já viram eu chegar para vocês e falar assim, ó, Deus está dizendo isso e isso para vocês? Eu já fiz isso com alguém aqui? Por quê? Porque eu sei a seriedade disso, eu sei a responsabilidade de falar uma coisa dessa. Às vezes até sonho com alguém de vocês, já sonhei, mas eu vou orar, peço a Deus esclarecimento, porque pode ser sonhos da minha ansiedade, sonhos de preocupação, não é que Deus vai acontecer alguma coisa com alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, e hoje as pessoas brincam
Esse profeta Miguel mesmo mostrou um vídeo lá que ele pega um papel, claro, um papel, uma folha de sulfite, ele fala assim: Deus está rasgando a leucemia, Deus está rasgando o câncer, Deus está não sei o que. Aí a mulher apareceu falando que está doente ainda. Está doente ainda, não foi curada. Isso é muito sério, brincar com as coisas de Deus, um menino de 15 anos. Isso é muito sério. Tem que ter responsabilidade para um menino de 15 anos subir num altar como esse, que nem eu estou aqui, e ficar falando: você aí de azul, você de vermelho, você que está na galeria, você vai receber um emprego essa semana, você vai trocar de carro. Gente, o que agrega isso no povo de Deus? É claro que se eu pegar uma multidão como essa aqui, 200 pessoas aqui, e falar assim: alguém aqui vai conseguir um emprego. Claro que vai, é estatística. Alguém aqui vai trocar de carro? Claro que vai. Por quê? 200 pessoas. Então é uma brincadeira sem graça com o nome de Deus. Até tem um Reels também que eu vi, sabe aqueles Reels que a pessoa se veste assim com 2 personagens, para aquelas perucas toda feia, cabo de vassoura, aquela coisa, aquela roupa bem lençol. Aí ele fazia um anjo e fazia o profeta, né? Aí ele falava assim, o anjo dizia: fala para o meu filho que eu amo ela. Daí o profeta dizia: Deus está dizendo que te ama. Aí o anjo: fala que ela é muito especial. Deus está dizendo que você é muito especial. Aí o anjo: fala que eu tenho muito amor pela família dela. Aí o anjo, o profeta: Deus tem muito amor por você e tem mais. Aí o anjo: não tem mais não, parou. E tem mais, tem casa, tem carro. Aí meu amigo, o anjo já falou: aí é com você, né? Aí já não sou eu mais. Muito sério. Mas sabe o que é pior? É que tem público, tem gente que gosta. Tem gente que vai nessas igrejas e gostam dessas coisas, desse reteté, sapatinho de fogo, profecia, gosta. Tem gente que vem aqui na IPI, vê eu pregando, do jeito que eu estou pregando aqui, fala: esse pastor é fraquinho, ele não revela. O povo gosta, o povo alimenta esse tipo de situação. Por quê? Da Ibope. Diz que ele no Instagram ele tem já, o profeta Miguel tem 1,5 milhão de seguidores, eu tenho nem 3 mil. O povo gosta do barulho, né? Mas a gente tem que, né? A gente tem que parar de dar audiência, filtrar, porque se a gente fica dando audiência, multiplica-se esse tipo de pregação, de ensino, de profecias, e não agregam em nada na igreja, nem no povo de Deus. O que nós temos que pregar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Em último lugar, o que mais que a gente pode menosprezar, tomar o nome de Deus em vão? Tem bandas de rock. Eu lembro aquelas bandas chamadas Metallica, outras bandas que tinham músicas que eles falavam blasfêmias contra Deus. Tem bandas que colocam no palco a cruz invertida, que é o símbolo do satanismo. Isso é blasfemar também. Rasgar a Bíblia, botar fogo na Bíblia, forma de também usar o nome de Deus em vão. Blasfêmia nas artes, escárnio, sátira, muitas coisas aqui que a gente pode pensar hoje em dia. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Alguns grupos cristãos, chamados de sabatistas, eles guardam o sábado. Adventistas do sétimo dia, batistas do sétimo dia e outros que guardam o sábado.
eles acreditam que esse mandamento ainda é válido para hoje. O que nós entendemos em relação a esse assunto? Nós entendemos que o único mandamento que não se repete no Novo Testamento é esse. A gente entende que dos 10 mandamentos, 9 repete-se no Novo Testamento. E esse, exclusivamente, não se repete. Por quê? Porque nós temos a antiga aliança e nós temos a nova aliança. Antes de Jesus é a antiga aliança. Depois de Jesus é a nova aliança. Então, antes de Jesus, praticava-se coisas, por exemplo, a circuncisão. O Novo Testamento é batismo. O Antigo Testamento, sacrifícios pelos pecados. Levava no altar uma ovelha, uma pomba, um cordeiro. O Novo Testamento, eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, foi o supremo sacrifício, acabou o sacrifício. E o sábado, a mesma coisa. Se você ler os evangelhos, você vai ver a postura de Jesus em relação ao sábado. Ele curou no sábado, os fariseus criticavam ele porque ele fazia milagres no sábado. Então nós entendemos hoje que nós não temos que guardar o sábado, porque nem Cristo guardou. E você vai ver na carta também de Gálatas, Paulo diz que a gente não precisa guardar dias, anos, meses, festas. Então o que nós entendemos hoje como esse mandamento? O mandamento ele diz assim: Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então nós entendemos como esse mandamento pode ser aplicado hoje. É que a gente não é uma máquina de trabalhar. Você não adianta você só trabalhar, você também tem que descansar, porque se o Deus Todo-Poderoso descansou, imagine nós, meros mortais. Então esse mandamento a gente traz para hoje em dia como você tirar um tempo para Deus, você tirar um tempo para a sua família, tirar um tempo para a sua saúde, um dia de folga pelo menos, aquele dia que você não tem aquele compromisso com o seu trabalho, para você recuperar as energias. A gente entende dessa forma o 4º mandamento, tá? Então nós não guardamos o sábado como os adventistas. Só para você entender, você fala assim: pastor, não estou entendendo nada. Eu tenho uma vizinha, tinha uma vizinha na minha casa, que uma vez nós marcamos para o rapaz da grama, cortar as gramas das casas, num condomínio pequeno, no sábado. E ela é adventista, ou era, não mora mais lá. Ela dizia assim: não corta a minha grama no sábado. Ela não deixou. Aí nós do condomínio tivemos que ver uma nova data para o rapaz ir lá, porque ela não autorizou cortar a grama. Então essas pessoas, eles guardam mesmo, eles não trabalham. Se tiver que fazer uma prova de Enem no sábado, não fazem. Se tiver um plantão, troca. Nós não temos esse hábito, nem esse costume, tá? Nós temos pessoas que trabalham aqui em profissões de escala, e você pode trabalhar qualquer dia, mesmo que seja no sábado, mas lembre-se de descansar, lembre-se de tirar pelo menos uma folga, lembre-se de se conectar com Deus. Essa é a proposta do mandamento, do 4º mandamento para nós hoje. Aqui, pessoal, nós mudamos a sequência. Até o 4º mandamento, nós temos os mandamentos verticais, ou seja, você com Deus. E a partir de agora nós temos 6 mandamentos horizontais, que agora eu e o meu irmão, ou eu e o meu próximo. O 5º mandamento diz: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento ele é milenar, né? Honrar pai e mãe. Como uma criança pode honrar os seus pais? Uma criança obedecendo, parando de fazer birra. Mas aqui não tem criança. Como que você, um jovem, um adolescente, um adulto,
pode honrar pai e mãe. Por exemplo, você na adolescência, tem muitos adolescentes aqui no culto hoje, você pode honrar o seu pai e sua mãe ouvindo os seus conselhos, ajudando-os nas tarefas de casa, porque você mora lá. Então isso é honrar pai e mãe também. Como que um adulto que já nem mora mais com seus pais pode honrar o pai e a mãe? Ligando para o seu pai, ligando para a sua mãe, fazendo uma visita, ajudando financeiramente. Eles não ajudaram a gente financeiramente? Eles não pagaram muitas vezes nossas roupas, nossas escolas, levaram a gente de combustível, de carro, pagaram combustível para tantos eventos que a gente foi? Porque agora que a gente tem um trabalho, tem uma renda, não podemos também ajudá-los financeiramente? É nosso dever. Então, honrar o pai e a mãe há muitas formas, em diferentes idades, diferentes maneiras. Agora, esse mandamento é interessante, ele tem uma promessa. Os outros mandamentos é simplesmente faça, obedeça. Esse não, esse se você fizer, você vai ter uma recompensa. Qual a recompensa? Para que você tenha vida longa. Então, aqueles que honram seus pais, a promessa é que você vai ter uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu falo assim, que as cadeias, os hospitais e os cemitérios estão cheios de filhos rebeldes. Vou repetir: as cadeias, os hospitais e os cemitérios estão cheios de filhos rebeldes. Escute o conselho do seu pai, da sua mãe, honre o seu pai e a sua mãe. Pode ter certeza que o que um pai e uma mãe fala para um filho nunca é para o seu mal, ele quer o seu bem. Filho, cuidado com essa amizade. Filho, chega cedo em casa. Filha, esse namoro não está certo. Mas a gente não escuta, tapa os ouvidos e a vida longa não acontece. Sexto mandamento: não mate. Esse é o mandamento mais curto, 2 palavras: não mate. Deus deu a vida, e somente Deus pode tirar a vida. Você não tem poder de matar. Só Deus pode tirar a vida. Deus deu a vida e Deus a tira. Então nós não podemos assassinar alguém. Por mais ódio, raiva, vingança que você tenha no seu coração, não faça isso. Entregue para Deus, entregue para a justiça. Não mate. Deus condena o assassinato. Agora, o mandamento vai além disso. Vamos trazer para os nossos dias. A gente não mata só com uma arma, a gente mata às vezes com as palavras. A gente mata alguém às vezes na difamação, falando mal da pessoa para outras pessoas. Outra forma que esse mandamento: cuidado com sua saúde. Cada copo de coca que você está tomando, meu amigo, é um dia menos de vida. Cuide da sua saúde. Diminua a fritura. Diminua as pizzas, os lanches. Coma mais saudável. Faça atividade física. Cuide do seu corpo. É uma forma de viver esse mandamento. Faça uma caminhada, faça academia, cuide de você. Uma outra coisa aqui também que a gente pode pensar é o aborto. Tiraram uma criança de um ventre. Eu sei que tem alguns casos que o aborto é necessário. Eu sei que tem alguns casos, a violência, estupro, uma criança com má formação. Tudo bem, isso aí a lei já permite. Agora, não, porque a gente teve um filho, mas a gente não quer ter filho. Mas por que vocês
não são responsáveis para assumir esse filho, como foram responsáveis para fazer esse filho. Então, pessoal, pessoas também que, outra forma de ver o mandamento, é as pessoas que se automutilam, pessoas que se cortam os seus pulsos, se machucam, se ferem, e tem uma palavrinha aqui que eu não posso falar por causa do YouTube, que ele não aceita essa palavra, porque parece que a gente está incentivando essa prática, automutilação. Deus não quer isso de nós, Deus não se agrada disso. A vida, Deus nos deu como um presente, e nós temos que viver essa vida da melhor maneira possível. 7º mandamento: não cometa adultério. Esse aqui daria uma pregação. O que é adultério? Você já abasteceu combustível adulterado? Você fala assim: nossa, abasteci ali no posto um combustível adulterado. O que é o adulterado? Não é limpo, não é puro, é misturado. O que é um adultério? É quando você mistura coisas que não eram para ser misturadas. Quando você se casa, você faz um compromisso com a tua esposa, com o teu esposo, de fidelidade, de respeito, de carinho. O adultério é uma desconstrução, é a perca dessa confiança, é a anulação dos votos. Então, como podemos praticar esse mandamento? Cultive um relacionamento saudável. Abrace o teu marido, a tua esposa, beije, acorde, dê um bom dia, vai dormir uma boa noite, dá licença, por favor, obrigado, cultive, porque o casamento é como uma plantinha que precisa ser regada. Nós não somos perfeitos. Perguntaram para a esposa do Billy Graham: você já pensou em separar? Ela disse: separar não, mas matar já pensei. Quem aqui já não pensou matar o seu cônjuge? Mas o mandamento fala: não matarás. Não é fácil a convivência, eu sei, eu entendo, eu também sou casado, mas temos que buscar um relacionamento saudável. Perfeito? Não, não existe. Cultivar o amor, fugir das tentações. Pessoal, a Bíblia fala assim: aquele que está em pé, veja que não caia. O adultério, ninguém fala assim: hoje eu vou cometer um adultério. Não. O adultério, ele vai devagar. Às vezes você vai lá no Instagram, curte a foto de uma pessoa. Começa assim. E vai, né? Vai numa conversinha de intimidade, começa a falar para a pessoa dos problemas que você está tendo no seu casamento, pessoas que não são da sua confiança. Então, a coisa vai, e quando você percebe, você está num adultério. Mas eu não tenho mais tempo aqui para falar sobre isso. 8º mandamento: não furte. Né? Eles viviam ali numa comunidade, não é? O Moisés estava na montanha e eles estavam lá embaixo, acampados. O que é o furto? É roubar o que é do outro. Tem que haver um respeito. Uma sociedade precisa ser justa para ser saudável. O que é meu, o que é seu. Como nós podemos trazer esse mandamento para hoje? De maneira simples. Quando você vai no supermercado, você vai lá no supermercado, né? Aí tem aquelas placas assim: não consuma alimentos dentro do mercado. Sabe por que eles põem aquela placa? Porque tem pessoas que vão no mercado, abrem um salgadinho, abrem um todinho, abrem uma coca, joga no lixo e vai sem pagar. Por isso que eles põem aquela placa. Não é que eles não querem que você coma ali, por eles pode comer o mercado inteiro, daí você pague. Mas as pessoas enganam.
pessoa pega aquele salgadinho Doritos, ela come, o filhinho come ali inteiro, ela passa no momento e joga no lixo, e vai para o caixa e não paga. Isso é furto. Nem que você apresente somente a embalagem, mas pague. Você é um cristão, você tem a consciência. Outra coisa, trocar as etiquetas na loja, né? Tipo, você vai na Havan, tem 2 vasos aqui, aí um vaso está 30, o outro está 99, mas esse aqui é o de 99, aí a pessoa troca a etiqueta. Isso acontece. Pega a etiqueta de um e põe no outro, e vai lá na maior cara de pau e paga por 30. Furto, roubo. Gente, existem muitas formas hoje que a gente precisa tomar cuidado. O tema é amplo. Esses dias eu vi uma reportagem em postos de combustível. O Celso Russomano, o posto de gasolina vendia, por exemplo, 20 litros, mas eles têm um medidor. 20 litros só vinha 19, mas cobrava 20. Você imagine 1 litro por pessoa, 5% por cada pessoa que passa ali no dia. Furto. Um cristão dono de um posto, um cristão gerente de um posto, qual a postura dele diante disso? Ganhar vantagem? A Bíblia fala, Deus odeia balança enganosa. A balança tem que ser justa, tem que ser correta. Então, se você tem um comércio, seja honesto nas coisas, seja justo, não furte, não roube. 9º mandamento, para a gente ir para o final: não dê falso testemunho. Imagine Moisés, né? Moisés, meu vizinho pegou a cerca dele e colocou meio metro para cá. Moisés, meu vizinho colocou a caixa de som JBL bem na minha porta da minha casa, o som está incomodando. Moisés, gente, problema de vizinho, o cachorro fez cocô bem na minha casa, Moisés. E as pessoas vão com suas demandas ao judiciário. E o que eu faço testemunho? A pessoa, ela mente. O juiz tem que ouvir o lado A, o lado B. E o juiz, ele faz um compromisso da testemunha dizer somente a verdade. Mas muitos mentem. Por que mentem? Porque tem interesse na situação. A pessoa poderia falar a verdade, mas ela falando a verdade vai complicar o seu cônjuge, vai complicar o seu parente, vai complicar o seu filho, vai complicar o seu amigo. Ela mente. A Bíblia fala, não dê falso testemunho, ou seja, diga sempre a verdade. Por mais que a verdade seja dura, fale a verdade, fale o que você viu, fale o que aconteceu, não minta. Último, o 10º, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pessoal, eu acho que hoje ninguém cobiça o jumento, nem o boi do outro. Nós cobiçamos o carro do outro, nós cobiçamos o emprego do outro, nós cobiçamos a roupa, o relógio, o iPhone, nós cobiçamos o cargo na igreja que a pessoa tem, que é um líder, nós cobiçamos essas coisas ainda hoje. Mas quando você cobiça, sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu estou insatisfeito com o que você me deu. A cobiça é ingratidão. Então qual que é o antídoto desse mandamento? Seja grato. Pare de olhar para o outro, olhe para si mesmo, olhe para as bênçãos que você tem, olhe para as bênçãos que Deus te deu. O Instagram, né?
é uma forma de cobiça. O Instagram lá, a pessoa está lá na praia, você vê aquele Instagram, eu aqui nesse calor de Rondonópolis, a pessoa lá na praia, que vontade de estar na praia. Gente, você acha que lá na praia também não tem perrengue? Você acha que lá na praia, às vezes a pessoa parcelou aquela viagem, aquele cruzeiro em 10 vezes, não pagou nem a primeira ainda? Você cobiça as parcelas da casa? As parcelas da viagem? Ai, que carro lindo do irmão, 60 boletinho de R$ 2.500. Quer pagar? Não, pelo amor de Deus. É assim, a gente só cobiça o que a gente acha que é bom, mas a gente não sabe o trabalho que a pessoa teve para chegar naquele lugar, o esforço, a dedicação. Então, seja grato, porque Deus está te dando tantas coisas. Para de ficar olhando para a grama do vizinho mais verde, para a esposa do vizinho, para o esposo, para os filhos que são mais comportados. Agradeça pelo que Deus te deu, meu irmão. Vamos encerrar? Vamos falar os 10 mandamentos para a gente ir memorizando? Vamos lá, o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não cultue Deus com objetos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Trate o nome de Deus com respeito. Quarto, lembre-te do dia de sábado. Tire um tempo de descanso. Se conecte com Deus. Quinto, honre teu pai e a tua mãe. Trate seus pais com carinho e respeito. Sexto, não matarás. Valorize a vida, desde a concepção até a velhice. Não adulterarás. Mantenha a fidelidade no casamento. Oitavo, não furtarás. Não pegue o que não é seu. Não pegue o que não é seu. Nono, não dirás falso testemunho, fale sempre a verdade. 10, não cobiçarás, seja grato pelo que você tem. Amém?